Graças, paz, igreja, boa noite para todos, amém? Essa expressão que o Senhor aceite o teu sacrifício, nós temos essa palavra hebraica aqui, essa primeira que você vê na imagem, yetzer, que vem de hatzah, que é a palavra aceitar. Aceitar também significa se agradar-se, que o Senhor sinta prazer, que o Senhor se agrade de você. Também significa receber com favor, receber com alegria, receber de bom grado, receber de bom coração. E minhá significa uma oferta, uma dádiva, um tributo voluntário. É um tipo de oferta normalmente de cereal, um presente de devoção. Não é uma oferta como um sacrifício de um animal. Por que ele usa a expressão minhá, sendo que a oferta que ele vai fazer é a palavra hebraica olá? Porque ele sabe que o objetivo ou o coração de Davi é dar um presente para Deus parar de ficar irritado com ele, para Deus cessar aquela praga, para que o mundo espiritual venha resolver aquela demanda. Lo aler, essa expressão aqui, ó, não ofertarei, que poderia ser traduzido não subirei. Por que eu chamei a atenção e coloquei isso aqui para você? Porque o que ele está dizendo, eu vou ofertar, porque o tipo de oferta que ele vai fazer aqui é holocausto. E a palavra é olá. Olá tem um termo hebraico também de alá. Alá é subir no hebraico. Então, o conceito espiritual da oferta olá é que eu subo. Os judeus, então, eles tinham a ideia de que a oferta faz a alma ou o espírito do ofertante ser elevado ao mundo espiritual. Por isso que eu coloquei aqui para você, não subirei, ou seja, não vou ofertar. Ele sabe que quando ele colocar a oferta dele no altar, o espírito, a alma dele vai se elevar também junto com a oferta. Então ele está dizendo, eu não vou subir de qualquer jeito, eu não vou subir por subir. Eu não vou fazer por fazer. Eu não vou me apresentar diante do mundo espiritual só por me apresentar. Eu quero algo com respaldo. Eu quero algo concreto. Eu quero algo que realmente vai resolver o meu problema. Olot, que é a palavra sacrifício, está no plural. Mas a palavra hebraica é olá. E olá é o quê? As ofertas queimadas, ou aquilo que é totalmente queimado no altar. Olá também pode ser traduzido como aquilo que sobe. Rinã é a palavra hebraica para, olha aqui, gratuito, sem custo, sem preço. E olha essa daqui que eu coloquei aqui, injustificável. Injustificável é o quê? Sem justiça. Ainda anotei para você aqui que Jesus fala sobre isso em Mateus 23, sobre os fariseus que estão dizimando, e nos dízimos deles, eles não apresentam o quê? Justiça. Eles estão dizimando sem justiça. E qual era a súplica de Davi? E qual era a intercessão de Davi nessa oferta, nesse altar? Parar com a praga. 70 mil já morreram. Chega, Senhor, manda esse anjo ir embora. Pois bem, meu irmão, minha irmã, antes mesmo de compartilhar a ministração toda, a pregação toda, saiba que essa então é a quinta ministração e última. Isso mesmo. Eu escolhi finalizar a série para a gente começar a postar as orações, tá? Então, na próxima segunda-feira, dia 11, nós iremos começar a postar os vídeos de oração desta campanha, deste propósito, que nós tivemos aí o quê? 5 estudos com esse daqui. E deixa eu fazer uma correção, porque neste vídeo agora, na pregação completa, do meio para o final, quando eu chego ali para falar sobre Araúna, você vai ver que eu começo a falar o nome do homem todo errado, e eu acho que eu chamo Aruana, uma coisa assim. Então, já estou corrigindo aqui, para quando você chegar nessa parte, não ficar tentando corrigir, porque se eu for editar e cortar, ficar cortando isso aí, vai quebrar o entendimento. Então, aí você percebe que depois eu corrijo, porque eu caio em si, entendeu? Tirando isso, o vídeo tá bacana, top. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, faça isso agora. Já marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você quiser encontrar as demais pregações, as pregações, os estudos que já passaram, o primeiro link aqui nas descrições está escrito assim, ó, playlist dessa série ou desta campanha. Aí tem entre em parênteses, remissão da terra. Clica nesse link do YouTube grandão
que você vai encontrar estes vídeos de pregação e também, se você depende de quando é que você está assistindo, talvez você já encontre também os vídeos de oração. Aí, assista os estudos, faça a oração, que daí combina, né? As duas coisas, oração e entendimento. No final, isso tudo é para levar você a orar com entendimento. Então, é isso. Agora nós iremos aqui para aquele aviso, que é aquele merchan do livro e do óleo da unção, que os links estão aqui nas descrições, e logo após falar sobre o livro e o óleo da unção que está no Mercado Livre, você vai ficar com a pregação completa. Então, vamos lá. Meu irmão, olha o que eu estou aqui nas minhas mãos, tá? O meu livro, Os 7 Olhos de Deus. O que são os 7 olhos de Deus? Nesse mesmo versículo fala que o cordeiro também tem 7 olhos. Olhos está ligado ao quê? Percepção, a ver, a enxergar. Então, os 7 olhos de Deus é uma teologia que vai falar sobre 7 formas como Deus fala conosco. Então, aqui nesse livro eu falo sobre profecia. Nesse livro eu falo sobre palavra de conhecimento, que é o dom famoso aí de revelação. Nesse livro eu falo sobre palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Vou falar sobre sonhos, sobre visões, inclusive sobre sonhos. Tem pregações aqui também no canal nosso de pregação, que eu falo sobre Tardemá. Tardemá é uma palavra hebraica para sono profundo. Deus fez cair um sono profundo em Adão. Deus falou através de um sono profundo, de um Tardemá com Abraão e deu ali uma experiência sobrenatural. E há experiências que você tem com sonhos que ela tem o mesmo peso, essa experiência, do que uma profecia, uma revelação. Então, nesse livro aqui também eu falo sobre arrebatamentos de espírito e também eu coloco aqui nesse livro arrebatamentos de espírito consciente, que é o famoso deslocadamente, como o apóstolo Paulo, quando é avisado, ele está no templo e a Bíblia diz que ele então tem um deslocamento da sua mente. E a palavra lá, grega, é ectasis, né? Ele tem uma ectasis e Deus fala com ele dizendo, ó, vaza daí, vai embora, porque os homens querem te matar, eles não receberam o seu testemunho. E aí eu falo sobre todas essas habilidades espirituais neste livro aqui. E é um livro, meu irmão e minha irmã, mas olha, são imagens coloridas, tá? Um livro que eu coloquei qualidade. Olha o finalzinho aqui, que tem até o dicionário hebraico que eu coloquei aqui. Todas as letras hebraicas com seus significados. Um livro que as imagens são coloridas, ó. Mas o que importa aqui é o conhecimento bíblico que esse livro traz. Você que é pastor, você que é líder, você que gosta das coisas espirituais, das coisas proféticas, de sonho, de visão, revelação. Aqui tem muita exortação também, não é só coisinha boa, não. Tem pancada também aqui, como os ladrões de profecias que eu falo aqui, como os falsos mestres que eu falo aqui, e muitas outras ministrações poderosas. E o bom que tem muito hebraico. Olha aí nessa página as letras hebraicas, eu explicando sobre a letra, o que ela significa, e aí o que ela representa numa palavra. Tem essas coisas também para você que gosta de um mais tom acadêmico, essa é a verdade, tá bom? E para você adquirir esse livro, você tem que acessar aqui abaixo o Mercado Livre, está disponível no Mercado Livre. E também lá no Mercado Livre, um óleo da unção que a gente consagrou aqui no monte, numas lives que nós fizemos, tá bom? E você pode adquirir também, certo? Olha, coloca no carrinho esses dois e adquira para você pagar um frete só. Faz isso. Graças, paz, igreja, boa noite para todos, amém? Amém? Meus irmãos, nós iremos aqui então encerrar essa série de ministrações das quais nós estamos falando sobre a remissão da terra. Então hoje é a 5ª e última ministração. Vai ficar mais assuntos pendentes, mas se a gente fosse estender, haja paciência, tá? Pois bem, um resumão rápido para você até aqui. Na primeira ministração nós falamos sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15, o conceito original da batalha espiritual, a serpente e a mulher, o conflito que ali nasceu. Falamos sobre a palavra hebraica inimizade, o que isso acarreta, os descendentes da mulher que iriam conflitar continuamente, e é um conflito sem reconciliação. Eles iam conflitar contra
os espíritos, os demônios, as influências do mal, representada ali pela serpente. Vimos isso. Então, ali é a origem da batalha espiritual, ok? Na segunda ministração, falamos do outro conflito espiritual, que não está ligado diretamente com o conflito entre o homem e o diabo, entre o homem e os demônios. Não. Nós iniciamos, então, falando sobre o conflito entre o homem e a terra. A terra, ela como um ser que tem autoridade, tem responsabilidades, que reage ao pecado do homem, e ali nós começamos a falar sobre o sangue de Abel que clama, a contaminação que há no derramamento de sangue, e não só de derramamento de sangue, nós falamos de outros tipos de pecado, injustiça social, dano à viúva, um monte de outros pecados que clamam no mundo espiritual, e falamos inclusive no conceito hebraico sobre essa palavra clamou, que é clamar no mundo espiritual, certo? Na terceira ministração, nós damos continuidade a esse entendimento que a terra clama, só que nós entramos no assunto onde a terra ela está contaminada pelos pecados, pelas iniquidades, então ela começa aí a desenvolver uma retaliação ao ser humano. E aí, nessa terceira ministração, nós entramos definitivamente no entendimento do que é o espírito da terra. Aí falamos que a terra tem ouvido, tem mão, tem braço, tem pé. Os membros que um corpo de um ser humano tem, nós falamos lá um pouco sobre isso. Na quarta ministração, falamos sobre, literalmente, Deuteronômio 28, o resultado de uma terra contaminada. E ali nós não abordamos todos os versículos de Deuteronômio 28, falei mais só sobre os eventos que ocorrem a terra diretamente lançando a cobrança dela, colocando o homem no mundo espiritual e liberando seca, liberando poeira, liberando céu de bronze, chão de ferro, as doenças das plantas. Falamos isso dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto científico, falamos sobre isso na ministração passada. E isso é o quê? É o resultado de uma terra contaminada. Vimos que isso traz até efeitos emocionais e psicológicos para o ser humano, porque uma das coisas que a terra iria fazer, ou o resultado dessa contaminação, dessa terra seca, seria o quê? Doenças psicológicas, loucura, desatino, foi as expressões que nós usamos. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Como resolver isso no mundo espiritual. Além de, nessas 4 ministrações que passaram aí, além de eu martelar na cabeça de vocês o quê? Arrependimento, que é a chave principal, ou a mais fácil de ser entendida, além do arrependimento, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os altares. O altar, ele tem o poder de cancelar uma sentença, uma cobrança, porque é isso que a gente está falando, sobre a cobrança do espírito da terra. E nós vamos ver um modelo prático sobre isso, tem mais, por isso que eu falei para vocês que algumas coisas vão ficar pendentes, e aí deveria ter outras ministrações, só que se eu não paro aqui, eu não começo as orações de 21 dias. Então, basicamente, para a gente, nessa próxima semana que vem, iniciar as orações, eu vou encerrar na 5ª ministração, mas tem muito mais coisas que a gente poderia abordar. Antes disso, eu quero fazer uma introdução para dar mais fundamentos para você ainda sobre alguns episódios aqui onde a terra ainda contaminada, ela cobra o ser humano. Eu anotei aqui Jeremias capítulo 3, não precisa você abrir, você só ouça agora esse começo aqui, tá? Jeremias capítulo 3, versículo 9, diz assim, e por agir com desprezo e levianamente em relação à moral, inclusive nós falamos muito que a terra ela reage à nossa imoralidade, né? Falamos muito disso. Judá igualmente contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedra e de madeira. Aqui nós temos o altar
de idolatria. O altar que é levantado para adorar outros deuses, que também faz a terra ser contaminada. Um outro aspecto que a gente poderia abordar em relação a esse conflito, e aí deveria ter uma ministração só para isso, é falar sobre a guerra dos altares. Só que hoje eu vou basicamente me fundamentar no altar que resolve essa cobrança, né? No altar que resolve essa cobrança. Além disso, eu anotei aqui também um outro aspecto que faz a terra também cobrar o ser humano, só que agora em Ageu capítulo 1, do versículo 7 ao 9, está escrito assim, ó: assim, pois, declara o Eterno dos exércitos, ou o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tem feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira, edificai ali uma casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta o Senhor. Versículo 9. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E este pouco, quando o levastes para casa, eu ainda dissipei com um sopro, ou com um sopro da minha boca. E agi deste modo. Por que motivo vocês agem assim? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, por que deixardes a minha casa sob escombros? Ao passo que cada um de vós dá atenção para as suas casas e para os seus bens. Por essa razão, por esta causa, por causa de vós, eu mesmo retenho o orvalho do céu e faço cessar o fruto costumeiro. Olha aí, versículo 11. Nos campos, nos montes, provoquei uma seca, que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Eu também, todas as pessoas, e também todas as pessoas, os rebanhos, o trabalho das vossas mãos foram prejudicados. Um resumão aqui sobre Ageu é que Ageu está eles estão vindo do exílio da Babilônia e mais ou menos assim, uns 90 anos depois desse exílio da Babilônia, é que Ageu está profetizando. No período da Babilônia, Israel, Jerusalém, cidades foram todas destruídas. Então nós temos aqui 90 anos. Neemias, você conhece a história de Neemias? Neemias foi um cara que lutou bravamente para restaurar os muros de Jerusalém, a casa, a cidade em si. Lembra disso? Ao passo que o tempo foi passando, o povo voltou a prosperar, ok? O povo voltou a conquistar o que era deles. Então nós temos esse espaço de 90 anos entre o cativeiro da Babilônia e o que Ageu está profetizando. E agora, neste momento, as pessoas estão cuidando mais dos seus bens, das suas casas, e deixando a casa de Deus, que era na verdade o templo. E quando a gente fala isso, eu não quero aqui ser o pastor que vai ficar fundamentando dízimos e ofertas e contribuição a prédio, a estrutura. Porque quando fala a casa de Deus, lembrando que na casa de Deus naquela época trabalhava pessoas. Então Deus não está preocupado com o templo, a estrutura, a modernidade que há, a tecnologia que está aqui dentro. É sim com as pessoas que dependem desses recursos, dessa renda, que estão abandonados.
né? E aí, enquanto os demais estão com a casa luxuosa, a casa de Deus está destruída. Os levitas, os sacerdotes são abandonados. Aí, qual é o meu ponto de vista? O que eu defendo? Porque hoje na internet, na rede social, o que mais os desigrejados e as pessoas também têm aquela crítica ácida, né? Aí eu vejo as montagens. Está aqui a igreja está aqui a casa do seu pastor e a casa do membro dele. Aí põe a mansão do pastor e a casinha do membro simples. Quem já viu essas montagens? Eu já vi um monte. E, de fato, em muitos casos é uma realidade. Com coisa que o pastor também diretamente vai influenciar ou vai afetar o que a pessoa faz ou deixou de fazer. Porque nas histórias das pessoas, cada um tem o seu histórico e os seus problemas. Mas também tem o contrário, irmão. Quantos outros pastores estão aí, coitados, sofrendo com dificuldades, passando necessidades, enquanto os membros estão bem e não querem ajudar? Existem os dois. Qual é o meu ponto de vista, ou o que é que eu defendo? Que os dois prosperem, irmão. O que Deus queria era isso, que tanto o povo tivesse bem, como também a casa deles, de Deus, e sucessivamente os levitas também tivessem bem. É isso, né? E aqui então, a essa escassez, a essa cobrança. Lucas, coloca a primeira imagem aí para a gente. E aí eu fiz uma montagenzinha aqui para você ver, de como seria esse paralelo. Olha aqui, ó, o templo aqui, como é que está. Aqui também é lógico, aqui é uma casa moderna, né, nos dias de hoje. Não é a casa daquela época do profeta Ageu. Eu até tentei fazer umas outras lá na inteligência artificial, só que ela não me deu um... Falei, põe uma tenda, aí começa a colocar tudo errado, aí eu desisto, que eu fico tentando... Olha o templo aqui em ruínas, um exemplo. Olha como é que estava a casa do povo. Chique, bonita, perfeita. Então Ageu, ele está profetizando nesse âmbito aí. Nesse aspecto aí. E aqui do lado, aqui, nós temos aqui, versículo 9. O que Deus traria de juízo em relação a esse quadro de Ageu? Versículo 9 fala de frustração econômica, onde o texto diz assim, esperastes muito, e eis que veio ser pouco. Olha como é que vai vir as cobranças. Vocês vão esperar muito, e na verdade vai começar a vir pouco. O povo esperava colher, ou guardar, sem se conscientizar de como o templo, a casa do Senhor estava. No versículo 9 ainda diz assim, ó, que virá uma seca sobre os recursos. Deus diz, eu assoprei. O pouco que vocês tinham, ou seja, ele dissipou as colheitas e os esforços que eles tinham feito. Versículo 10, que a gente leu aqui. Os céus ficariam cerrados ou fechados. Os céus sobre vós retém o orvalho. A ausência de chuva impedindo o crescimento das plantações, porque é o orvalho que faz o negócio fluir. No versículo 11 está falando de uma seca no geral. Deus chama a seca sobre o campo, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o animal e também sobre todo o trabalho humano, ou seja, tudo será afetado. E aí, no versículo 11 ainda, a última coisa, a estagnação do trabalho. Tudo que a terra produz e o trabalho das mãos, o versículo diz. Ou seja, todo o esforço, todo o resultado que seria feito, que seria tentado, Deus iria diminuir. Por quê? Porque a casa do Senhor precisava e o povo não estava contribuindo, não estava colaborando. Então, aqui nós temos mais um exemplo de como essa cobrança veio. Põe a próxima imagem, Lucas. Aqui também nós temos um outro exemplo que todo mundo conhece. Período do profeta Elias. Elias chega então no cenário de 1 Reis capítulo 17 e ele chega profetizando, dizendo o quê? Tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho e nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. E quem é que não sabe que esse tempo de seca, está aqui a seca, ó, durou 3 anos e meio. E por causa de quê?
De novo, o conceito de pecado, de iniquidade, mas principalmente da idolatria, da feitiçaria, que Acabe, junto com a sua esposa maligna Jezabel, estava desenvolvendo na casa do Senhor. E não só eles, né? Lógico, toda a nação de Israel estava envolvida nessa feitiçaria, nesse culto de idolatria. Aí Deus traz sobre toda a nação. 3 anos e meio depois daquela batalha da guerra dos altares, inclusive aí eu digo para você, né? Aquela guerra entre, vamos saber quem é Deus aqui, se é Baal ou se é Deus. E aí Elias levanta o altar, desafia os profetas de Baal, os profetas de Azera, e faz aquela batalha espiritual. E Deus, então, depois de 3 anos e meio, restaura a terra, curando a terra. Por quê? Porque a idolatria foi destruída, irmão. Porque o culto à idolatria foi destruído. Então você percebe aqui, só nesses elementos aqui, que eu estou dando para vocês, que os altares, ou eles contaminam, ou eles podem curar. Que é isso que a gente vai ver ao longo da história. Tá? E eu também não criei uma imagenzinha, mas eu vou citar para vocês que no período de Amós, no Amós capítulo 1, fala de um terremoto que Deus traria. Acho que eu coloquei aí a imagem. Põe a próxima imagem aí, Lucas. Não sei se coloquei. Coloquei. No período de Amós, veio um juízo. É porque eu não coloquei a imagem no meu esboço, eu esqueci. No período de Amós, ele vai profetizar aqui em Amós capítulo 1, ele profetiza e avisa 2 anos antes. Quantos anos? Que haveria essa cobrança de Deus. Esse terremoto viria, que iria arrasar, que iria destruir, que traria uma sentença. O povo ouviu? Ouviu o quê, irmão? O povo só ouve quando está lascado. Infelizmente, o ser humano é assim. Só vai obedecer quando as coisas dão ruim. Aí deu ruim. O terremoto chegou. E esse terremoto trouxe grandes prejuízos para todo mundo. E isso é o quê? Uma forma de cobrança, de juízo, né? Em Amós capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó: devastei algumas das cidades, olha só, arrasei Sodoma e Gomorra, e eis que tais cidades destruídas ficarão como um tição retirado da fornalha. Ou seja, vai se apagar, uma brasa que você tira, vai se apagar, vai sumir. E ainda assim, vocês não se converteram a mim? Qual era o contexto de Amós capítulo... Amós, o livro todo, o contexto ou a denúncia de Amós era o quê? Sobre a opressão, sobre a idolatria, sobre o adultério e sobre a injustiça que estava acontecendo no cenário geral. E aí, o terremoto é o quê? O terremoto é um juízo, é um decreto de Deus para trazer esse arrependimento de fato de todo o coração sobre aquela nação. Pode colocar logo aí, Lucas. Agora eu quero convidar você a abrir sim um texto bíblico, porque agora nós vamos falar de soluções práticas. Abra a sua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 24. Aqui nós vamos ter só um exemplo. Tem outros exemplos parecidos com esse daqui, de como que a gente resolve essa demanda entre nós e o espírito da terra. Ou até mesmo como a gente cancela juízos e decretos que estão ativos contra nós. E esses juízos e esses decretos que estão contra nós, e dentro desse entendimento pode ser de feitiçaria, de bruxaria, de maldições, seja qual for o decreto contrário à nossa vida. Essa ferramenta de entendimento que eu vou passar aqui para vocês, elas servem para tudo isso. E, repito, além do tal arrependimento que eu já tanto falei para vocês nessas 4 ministrações passadas. Além do arrependimento, uma outra chave é altares. Levantar altares. Nós iremos ler a partir do capítulo 10, mas o que vem antes do capítulo 10, eu te explico em poucas palavras. Antes de capítulo 10, o rei Davi, quem, irmãos? Rei Davi, vitorioso nas batalhas, orgulhoso, soberbo, se achando a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Está lá com seu reinado, com seus soldados, só gente fera, só gente top, e ele resolve fazer um censo, que é enumerar, contar quantos do seu exército ele possui. Sabe o que é isso? É ele pegar tudo que Deus fez na vida dele,
os milagres que Deus fez na vida dele em relação às guerras, dele ter vencido os inimigos e colocar na conta dele, não sabe? Ah, não foi Deus, não foi eu, porque olha o meu exército como é numeroso. Então ele fez esse censo, ele fez essa contagem, ele gerou isso para o orgulho dele. Aí do versículo 10 em diante é que a gente vai começar a entender. Olha como é que o versículo 10 começa dizendo. O versículo 10 de 2 Samuel 24 diz assim: depois de contar, ele fez a contagem. Depois dele contar o povo, o coração de Davi sentiu o quê? Remorso. E confessou ao Senhor. Ele vai confessar. Cometi um grave pecado. Agora, ó Senhor, perdoa este erro do teu servo. Porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Insensata poderia ser uma atitude idiota, burra. Versículo 11. Quando, ao raiar da manhã, Davi se levantou. O Senhor já havia comunicado a Gade. Gade era o profeta da época, já tinha passado a revelação, o código para ele já tinha vindo, né? A informação profética. Gade, o vidente e profeta a serviço de Davi. Esta palavra veio para ele. Olha o versículo 2. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, eu te ofereço 3 opções de castigo. Meu Deus do céu, 3, Deus ainda manda ele escolher. Aí ele vai começar a contar, falar tudo que Deus colocou no coração dele para Davi. Escolhe uma delas e eu executarei em punição por tua falta, ou pelo teu pecado, pelo teu erro, pela tua idiotice. Então Gade correu à presença de Davi e lhe declarou: o que preferes que te aconteça? Olha as opções, irmãos. Que durante 3 anos de fome caia sobre a sua terra. Lembrando que ele já tinha enfrentado 3 anos de miséria e de fome, viu? No primeiro ano, ou nos primeiros 3 anos de reinado dele. Que inclusive é a outra parte desse entendimento aqui também sobre a terra, porque ali também era a terra cobrando. Aí eu vou contar rápido para vocês aqui sobre isso. A terra cobrando o quê? Porque Saul tinha matado os descendentes dos amoreus, que eram os gibeonitas no caso agora. Isso porque Josué, aproximadamente entre 500 e 600 anos antes, quando estava entrando na terra prometida, Josué fez um acordo de paz com esses caras. E um acordo de paz a nível nacional. E aí, quando o primeiro rei de Israel surge, que é Saul, a primeira coisa que ele faz é destruir esses caras. E aí quebra esse acordo de paz. Aí você lembra do que Jesus disse, né? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se tu fez um acordo com alguém, tu tem que cumprir a tua palavra. Mesmo que seja gibeonita, mesmo que seja uma pessoa perturbada, endemoniada, sei lá que tipo de iniquidade. Se tu deu a tua palavra, tu tem que cumprir. Olha, 500 e 600 anos depois, o cara vem e quebra a palavra, vem e quebra o acordo. Se Deus, irmão, não fosse justiça, Deus não penalizava o povo dele. Não é? Porque na mente das pessoas, eu sou crente, eu sou de Deus, Deus não vai me cobrar porque eu sou dele. Pelo contrário, irmão. Deus, ele trabalha com a justiça, pode ser o filho dele. Ele vai tratar com justiça. E aqui é um caso simples. Aqui é um caso verídico, aqui é um fato. E isso aconteceu. E aí, ele vai lá, se resolve, quando ele vai nos gibeonitas, nos remanescentes dos filisteus lá, dessa galera que havia ali antes, quando Josué vai entrar,
Os caras dizem, sabe o quê? Nós não queremos ouro, não queremos prata, não queremos nada, nós queremos sangue por sangue. Então, mate todos os descendentes de Saul, que a gente fica em paz. E foi isso que aconteceu. Ele enforcou todos, menos um, que Davi já tinha feito um juramento de não tocar nele, que era o aleijadinho Mefibosete, o único que escapou, que era descendente de Saul. Mas o restante todo foi exterminado. E lá você vai encontrar a mesma expressão que a gente vai estudar ela aqui agorinha, e Deus se aplacou com a terra. Aí a miséria, a fome, a pobreza foi embora quando isso foi resolvido no mundo espiritual. Aqui é o mesmo caso, só que não é um pecado de derramamento de sangue. Aqui é um pecado de orgulho. Aqui é um pecado de orgulho, tá? Aí você percebe que no mundo espiritual, os nossos governantes, e isso funciona até hoje, tá? Os nossos governantes podem tomar atitudes que de uma forma indireta vai afetar a gente. Até hoje é assim. Coisas que eles praticam indiretamente vai afetar a gente. Não que necessariamente a gente sempre vai ser punido por administrações e atitudes malignas de pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas de uma forma indireta isso sempre vai afetar. E a gente está vendo isso aqui no Brasil, então a gente é especialista de ver isso. Quantos presidentes, quantos governantes, quantos políticos que governa nós, ou que deveria representar a gente, faz muitos esquemas errados, de coisas erradas, e no final quem paga a conta é a gente só vai afundando. De geração em geração vai piorando as coisas. É assim ou não é? É. E nessa época aqui, o mesmo está acontecendo. Mas vamos voltar aqui então. Primeiro castigo, Davi. O que você quer? Quer que durante 3 anos uma fome desça? Aí Davi pensa, né? Já passei por isso uma vez. De novo, não dá. Aí, qual que é a segunda punição aqui que ele deveria escolher? Que caminhes 3 anos fugindo dos teus inimigos, que te perseguem implacavelmente. Aí Davi pensa o quê? 3 anos entrando nas guerras, perdendo a guerra, eu vou falir, o país vai quebrar. Se uma guerra tu pode perder e já perdeu o reinado, ele pensa, 3 anos apanhando de inimigo, não dá. Aí vai afetar financeiramente, vai afetar com mortes, inclusive essa escolha aqui afetaria ou trataria Davi diretamente com o orgulho dele, porque uma das coisas que ele queria enumerar ao povo era justamente para contar e ver o seu poder bélico, o seu poder de guerra, e a sua influência também diante das pessoas. Essa cobrança aqui em afetar ele diretamente. Ele pensa, né, calcula, meu Deus, não, isso aqui não pode acontecer. Aí, a terceira coisa, ou que durante 3 dias, nós temos aqui o quê? Uma sequência de 3. Você prestou atenção? Uma sequência de 3? 3 anos de fome, 3 anos de perseguição, ou 3 dias de doença, de enfermidade? Ou que durante 3 dias de praga sobre a tua terra e sobre o teu povo? Davi, ele pensa, repensa, calcula, faz todo o cálculo. Aí ele vai dizer o quê? O profeta diz para ele, pensa melhor aí, reflete bem e decide a tua resposta e o que devo apresentar diante daquele que me enviou, diante de Deus. Versículo 14. Davi respondeu a Gade, eis que é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor. Portanto, o nosso Deus, né, irmãos? Portanto, enorme é a sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Os 3 primeiros castigos era cair na mão dos homens. Os 3 primeiros.
Ou melhor, os 2 primeiros, né? O terceiro era uma coisa sobrenatural. E aí, nessa escolha dele fala, eu caio na mão de Deus, mas não caio na mão dos homens, que os homens não têm piedade, não têm misericórdia. O que acontece? Um anjo sobe da terra, e o versículo 15 vai dizer isso. Olha, acompanha aí. Coloca aqui, Lucas, o versículo aí para o pessoal acompanhar. O versículo 15, 2 Samuel 24. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo o povo de Israel, desde a manhã até o tempo determinado. E morreram, irmãos, nessa praga 70.000 homens da população. Quantos homens? Morreu só homens. Por que morreu só homens? A resposta já está nítida. Porque quem ia para a batalha? Deus estava enfraquecendo o braço forte de Davi. Porque eram os homens que iam para a batalha. O orgulho dele não foi numerar assim? Não foi dizer, meu exército, meu pelotão, eu sou o cara, eu sou pá. Então eu vou dar uma pancada bem em cima. 70.000 homens, imagina, irmão, 3 dias. Aí, morreram 70.000 da população. Desde Dan a Beceba, do norte ao sul da nação. Quando eu uso essa expressão do norte ao sul, ou desde Dan a Beceba, é nos 4 cantos. Morreram em todos os lugares do reinado de Davi. 70.000. Versículo 16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor, conduído, decidiu suspender a punição ao povo. E ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira-te a tua mão agora. Naquele momento, o anjo do Senhor estava próximo à eira, o terreiro de malhar cereais, que pertencia a Aruana, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi ao Senhor: fui eu quem pequei. Ele estava tentando trazer a responsabilidade para ele, né? Fui eu quem pecou. Sou eu o culpado de iniquidade. Estas pessoas não passam de ovelhas que mal fizeram. Venha, pois, sobre mim o teu castigo, e sobre a minha família a tua correção. Graças a Deus que Davi é esse rei que tem um coração quebrantado, contrito, e é um coração que é segundo o coração de Deus. Que não é o exemplo de muitos dos nossos governantes, ou para dizer quase nenhum. Deixa o povo se lascar e eu estou de bem com a minha vida. Não é assim? Hoje, deixa o povo se destruir aí e eu estou de boa. Davi, ele chama a responsabilidade para ele. Não, foi eu que errei. Traz para mim, traz para minha família esse castigo, essa correção. Versículo 18. Neste mesmo dia em que Davi se arrepende, se quebranta, chama para ele a responsabilidade, vê o anjo lá. Nesse mesmo dia veio Gade à presença de Davi e lhe orientou. Aqui é que está a chave da coisa, irmão. Como resolver essa demanda, onde já tinha 70.000 mortos com uma praga, com uma doença, com uma peste, um anjo que estava passando com a espada e matando todo mundo, em forma de uma praga. No mundo físico era uma doença, era uma praga. Talvez parecido, alguns dizem, né, com a peste bubônica, parecido com a chamada peste negra, né? Algo assim. É tipo um Covid da vida, entendeu? O que aconteceu ali para matar. Só que afetou só o organismo de homens. Só morreu homens.
Então, preste atenção. Como é que resolve isso? Vamos lá. Sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Aroana, que era inclusive onde estava o anjo parado lá. Onde o anjo estava parado lá. O Jebuseu. Versículo 19. Sem demora, sem parar para raciocinar, sem falar, não, deixa que na outra campanha eu faço. Não, deixa que outro dia eu vou para a igreja. Não, ele agilizou. Ele acelerou o processo. Não, eu quero essa resposta urgente. Eu não vou ficar dando desculpa, não vou ficar protelando, não vou ficar inventando desculpa, não. Eu vou agilizar. Sem demora, subiu Davi, segundo a instrução de Gade, do profeta, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 20, irmãos. Assim que Aroana viu o rei, os seus soldados, dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostou-se perante o rei, olha o rosto, rente ao chão. Versículo 21, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, do teu servo? E Davi respondeu o quê? Eu quero adquirir esse lote que você tem aí, né? Adquirir de ti este terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente. Veja o versículo 22. Olha o coração bom, olha o coração generoso de Aroana. Então, declarou Arauana, né, a Davi: que o Senhor, meu rei, a tome para ti, sem pagamento algum, grátis, zero, free, né? E ofereça em sacrifício como lhe aprouve, ou como te aprouve. Eis aqui também, não só o lote, eu não vou te dar só o lote, só a terra. Eis aqui também os bois para o sacrifício, né? Para o sacrifício ser um sacrifício totalmente queimado. Está aqui também o debulhador, o jugo dos bois, a lenha que o Senhor pode usar para queimar o sacrifício. É só o Senhor construir o altar, porque o restante já tem tudo. Estou te dando tudo. Olha que facilidade, irmão. Olha que coisa boa, né? Araúna, um cara do coração de Deus. Versículo 23, vamos lá. O servo do Senhor, meu rei, tudo entrega para ti de boa vontade. E concluiu Araúna: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Em algumas traduções diz que o Senhor tome prazer em ti e na tua oferta. Eu gosto mais dessa tradução, que o Senhor tome prazer, ou sinta prazer de ti e da tua oferta. Pois bem, nós, antes de ler aqui o restante, do 24 adiante, coloca aí, Lucas, a próxima imagem que nós temos aí. Vou explicar algumas coisas aqui para você. Nós temos aqui um altar, ou uma imagem de um altar. O que Davi precisava então agora? Araúna tinha dado tudo para ele, sim? O que ele precisava era só fazer isso aqui, ó. Porque ele já tinha os bois para o sacrifício, ele já tinha lenha, ele já tinha o terreno, o lote, tinha tudo. O que ele precisava era disso. E aí, essa expressão, que o Senhor aceite o teu sacrifício, nós temos essa palavra hebraica aqui, essa primeira que você vê na imagem, yetzer, que vem de hatzah, que é a palavra aceitar.
Aceitar também significa se agradar-se. Por isso que tem algumas traduções que diz o quê? Que o Senhor tome prazer em ti. Que o Senhor sinta prazer, que o Senhor se agrade de você. Então, é agradar-se do coração dele, agradar-se da oferta dele. Também significa receber com favor, receber com alegria, receber de bom grado, receber de bom coração. Então, é a palavra hebraica que é usada. E aqui no caso nós temos uma palavra que está direcionando o futuro. Depois que você, então, Davi, fazer a tua oferta, que o Senhor aceite essa oferta. E a palavra que Aruana ou Araúna, a palavra que Araúna usa para oferta aqui, ou sacrifício, é a palavra minhá, que eu já falei para vocês umas 500 mil vezes dessa palavra minhá. E minhá significa uma oferta, uma dádiva, um tributo voluntário. É um tipo de oferta, normalmente de cereal, um presente de devoção. Não é uma oferta como um sacrifício de um animal. Por que ele usa a expressão minhá, sendo que a oferta que ele vai fazer é a palavra hebraica olá? Porque ele sabe que o objetivo ou o coração de Davi é dar um presente para Deus parar de ficar irritado com ele, para Deus cessar aquela praga, para que o mundo espiritual venha resolver aquela demanda. Então, há um jogo de palavras aí que a gente precisa entender. Se a gente fosse traduzir usando essas aplicações aqui, o versículo, essa frase ficaria: que o Senhor, o teu Deus, aceite, que o Senhor, o teu Deus, se agrade da tua oferta voluntária. Porque minhá é uma oferta que é feita voluntária. Aí eu te pergunto, essa oferta que Davi está indo fazer é voluntária? É e não é. Voluntária é quando eu decido sozinho fazer, sim ou não? Ele decidiu sozinho fazer ou foi alguém que disse para ele? Alguém que disse para ele, o profeta disse: quer resolver esse problema? Vai lá e faz isso. Aonde está a parte voluntária dele? Dele obedecer. Ele poderia falar para o profeta Gade e dizer: não, eu não quero fazer essa oferta não. Deixa a praga terminar de matar todo mundo aí. Ia chegar até ele, viu, irmão? Não se preocupe. Essa praga ia chegar até ele. Não, deixa o negócio destruir tudo aí e tá bom. Mas não. É uma oferta que ele faz porque ele quer resolver essa demanda, esse problema. Então ele tem que levantar esse altar. Inclusive a palavra usada para construir o altar é a palavra baná, ou o verbo baná, que é construir, que é edificar, que é levantar. No versículo 24, põe aí, Lucas, o versículo 24 aí na tela aí, para a gente ler aqui juntos. No versículo 24, nós vamos encontrar o seguinte: contudo, o rei replicou a Aruana. A Aruana tinha dado o lote, tinha dado os bois, tinha dado a lenha, tudo para ele fazer o altar, sim ou não? O rei fala para ele o seguinte: não, eu faço questão de comprar a tua eira, ou o teu lote, o teu terreiro, por preço justo. E depois eu me esqueci de colocar aqui nesse esboço essa expressão justo, porque fiquei um tempão fazendo essas imagens aí, e depois que eu me lembrei. Mas nós vamos ver uma referência dessa expressão justo agorinha, tá? Ele diz: não, eu vou comprar pelo preço certo, pelo preço correto. Quanto que vale? Se ele falasse: não, vale 10 milhões, é isso que eu vou pagar. É pelo preço que vale realmente. Eu não vou comprar nem acima nem abaixo, eu vou comprar pelo preço justo. É isso que eu tenho que fazer, é o preço que eu tenho que pagar, é isso que eu vou fazer. Eu não quero facilidades. Irmão, se fosse alguns crentes entre nós, ele ia aceitar na hora a ajuda.
Ele ia falar, nossa, é de Deus, é confirmação, né? Eu estou precisando sacrificar e o cara vem trazer a oferta para mim? De graça. Detalhe, irmão, o rei Davi não é um cara que está quebrado financeiramente. É diferente se você está orando e falando, Deus, eu quero fazer uma oferta, um voto, numa campanha, mas eu não tenho dinheiro. Manda o dinheiro. Deus sabe que você não tem. E se esse dinheiro vir para você ofertar, você sabe que é uma resposta de Deus. E agora o cara que tem sobrando, que tem milhões, que está com dinheiro no bolso, fica fácil para ele ou não fica o altar, o sacrifício, a oferta? Sim ou não, irmãos? Fica demais, aí. Ele não, ele diz, não, por preço justo eu vou pagar. Olha o que ele vai dizer, a próxima frase. Pois não quero oferecer ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Ele quer fazer algo expressivo. Não é algo que não tem expressão. Não é algo aparentemente fácil. Ele quer fazer o que tem que ser feito. E se vai custar para ele está disposto a pagar. Põe a próxima imagem, Lucas, para a gente ver. Que no versículo 24, irmão, nós temos algumas expressões hebraicas que eu quero chamar a atenção para você entender melhor. Lo-a-ler. Essa expressão aqui, ó. Não ofertarei. Lo-a-ler. Não, que poderia ser traduzido não subirei. Por que eu chamei a atenção e coloquei isso aqui para você? Porque o que ele está dizendo, eu vou ofertar, porque o tipo de oferta que ele vai fazer aqui é holocausto. E a palavra é olá. Olá tem um termo hebraico também de alá. Alá é subir no hebraico. Então, o conceito espiritual da oferta olá é que eu subo. É que eu o quê? Os judeus, então, eles tinham a ideia de que a oferta faz a alma ou o espírito do ofertante ser elevado ao mundo espiritual. Por isso que eu coloquei aqui para você, lo-a-leer, não subirei, ou seja, não vou ofertar. Ele sabe que quando ele colocar a oferta dele no altar, o espírito, a alma dele vai se elevar também junto com a oferta. Então ele está dizendo, eu não vou subir de qualquer jeito. Eu não vou subir por subir. Eu não vou fazer por fazer. Eu não vou me apresentar diante do mundo espiritual só por me apresentar. Eu quero algo com respaldo. Eu quero algo concreto. Eu quero algo que realmente vai resolver o meu problema. Olot, que é a palavra sacrifício, está no plural. Mas a palavra hebraica é olá. Tá? E olá é o quê? As ofertas queimadas, ou aquilo que é totalmente queimado no altar. Olar também pode ser traduzido como aquilo que sobe. Porque esse tipo de sacrifício se queimava o animal completamente, e a fumaça, irmão, subia. E Deus recebia essa fumaça no mundo espiritual. Então, junto com a fumaça, o entendimento por trás, o entendimento espiritual, é que o espírito do ofertante sobe também para apresentar diante de Deus. Põe a próxima imagem, Lucas. Aí, nós temos aqui, inclusive eu anotei um conceito para você. Ele está dizendo, não vou oferecer sacrifícios. É o que a gente viu no slide anterior, na imagem anterior. Sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Rinã. Rinã é a palavra hebraica para, olha aqui, gratuito, por nada, sem custo, sem preço. E olha essa daqui que eu coloquei aqui, injustificável. Injustificável é o quê? Sem justiça. Eu não vou oferecer sacrifício sem o quê? Só coloca essa palavra aqui, ó, sem justiças. Que é basicamente o que eu coloquei em 2 livros que eu escrevi o ano passado para falar de dízimos e ofertas. E olha que eu nem coloquei nos livros essas expressões aqui, tá? Aqui, ele tá, ó, ainda anotei para você aqui que Jesus fala sobre isso em Mateus 23,
sobre os fariseus que estão dizimando, e nos dízimos deles, eles não apresentam o quê? Justiça. Eles estão dizimando sem justiça. Então, Davi, no mundo espiritual, o que ele quer dizer aqui? Eu não vou sacrificar para o meu Deus um sacrifício sem justiça. Porque no final das contas, irmãos, o que Deus recebe por trás da nossa oferta, ou por trás do nosso louvor, da nossa adoração, não é se você canta bem, não é se o valor é alto, é o que está dentro do seu coração. É a intenção por trás. Davi, ele quer resolver um problema onde 70 mil homens já morreram. Ele vai fazer isso de qualquer jeito? Ele vai fazer isso relaxadamente? Não, ele sabe que o diabo poderia agora encher o coração dele e falar, nossa, o cara me deu a oferta, então eu vou usar a oferta dele, vou usar a minha. Talvez se ele vai nessa, o que estava ruim ficaria pior, porque Deus iria rejeitar a oferta dele, porque ele estava manipulando esse altar. Ele estava facilitando as coisas para ele. E Deus não queria facilidades para ele, Deus queria moer ele. Deus queria o coração dele moído no altar. E aquela oferta iria levar esse sentimento no mundo espiritual. Senhor, faz parar essa praga. Recebe aqui o meu coração aquebrantado, foi eu que pequei, foi eu que errei. Agora ele tem esse sentimento, ele tem que materializar, ele vai materializar agora no altar, queimando, comprando, ele comprou os bois, ele comprou a eira do cara, comprou tudo, ele mesmo fez o altar e ele sacrificou. Aí, antes de entrar nessa questão do aceitar a oferta, eu anotei aqui esse conceito de Rinã, vou ler aqui algumas coisas para você que eu acho que é válido para esse entendimento. A palavra hebraica Rinã tem uma raiz muito rica de sentidos espirituais, éticos e teológicos. E é algo muito profundo aqui, viu? A palavra Rinã vem da raiz Hana. Inclusive, esses tempos atrás eu preguei sobre Hana. O voto de Hana. Hana é Ana, a mãe do profeta Samuel. E Ana significa, entre muitas traduções, o quê? Cheia de graça ou graciosa. Tá? O que significa Hanã, que é o conceito de Rinã? Mostrar favor. Já poderia fazer uma pausa aqui e explicar. Eu não vou sacrificar sacrifícios para o meu Deus, aonde eu estou mostrando não o meu favor, eu estou mostrando o favor dos outros. Deus pediu para Aruana ou para Davi? Ele poderia pegar a oferta e Deus não ia receber a oferta dele, ia receber de Aruana. Olha aí, como é que é o jogo de palavras. Também significa ser gracioso, ou conceder graça. Por isso, Rinã carrega uma ideia de algo que é recebido sem merecimento, algo que é recebido de graça, algo que não existe um valor atribuído. O que Davi vai apresentar aqui no altar é algo sem valor? Não. Tinha que ser algo de valor. O único que concede a verdadeira graça, ou o único que apresentou a graça de verdade foi Jesus, irmão. Esquece, não tem outro que pode fazer um sacrifício de graça como Jesus fez, entregando Ele mesmo a si naquela cruz e morrendo por mim e por você. Qualquer outro homem que possa tentar simular a tão famosa graça, esquece. Porque no fundo, na raiz da alma da gente, todo mundo que está querendo fazer algo é sempre para provar algo também para outras pessoas. É um desafio que a gente tem. Não que eu estou dizendo isso para parar de você incentivar a ajudar pessoas, não. Pelo contrário. Eu estou dizendo e denunciando que existem pessoas também que, por tanto fazer o bem, eles acabam usando isso para se mostrar como os fariseus faziam em Mateus capítulo 23. Não, eu sou um cara cheio de virtude. Eu sou tão bonzinho, eu ajudo todo mundo.
né? Sou tão bonzinho, e aí já cancela o propósito, o motivo daquela ação bondosa, quando você faz isso. Então, Davi, ele não quer fazer um sacrifício de graça, ou da graça. Ele precisa encontrar no seu coração, na sua mente, algo que realmente vai custar, algo que realmente vai representar no mundo espiritual. E ainda dentro desse conceito, eu anotei aqui alguns versículos e vou falar só as partes que interessam para você. Além de 2 Samuel 24, 24, essa palavra Rinã, nós encontramos em Salmos 35, versículo 7, que diz assim: amaram-me com laços, amarram-me, quer dizer, amarram-me em laços. Acabou a bateria, Lucas. Diz assim, ó, amarram-me laços sem causa. E ele está dizendo o que no Salmo 35, versículo 7? Uma acusação sem motivo. Lá é a palavra Rinã, que está ligado diretamente à injustiça e uma perseguição gratuita. Em Provérbios 1,17, a rede se arma em vão. É uma graça imerecida, uma ação sem eficaz, que muitas vezes tem um fundamento justo. Outra coisa, Êxodo capítulo 21, versículo 2. Estou falando de Rinã, tá? Serviço ou favor gratuito. Está escrito lá um pedacinho do versículo dizendo assim, ó, servirá 6 anos e no 7º ano é de graça. Que daí é o Shemitah, que daí é o descanso, é o Shabá, é a libertação sem precisar pagar alguma coisa. Tem todo esse conceito aí. Aplicações espirituais de Rinã, desse conceito de fazer algo sem pagar nada. Deus não aceita adoração sem entrega. Davi se recusa a oferecer algo, ou Rinã, algo sem custo. Pois a adoração sem renúncia, ela não tem valor espiritual. Por isso que ele vai fazer algo que custa para ele. Ponto 2. Cristo pagou o preço. Aí a gente já falou sobre Rinã, sobre a graça que Jesus nos concede. Só ele pode fazer. Então, vou pular. 3. Perseguir alguém e fazer isso com injustiça. Nos Salmos, a perseguição sem causa é marcada com uma maldade gravíssima, com acusações injustas e calúnia gratuita. Então, nestes conceitos aqui, a palavra Rinã, ela vai sempre aparecer. E Rinã também é um lembrete de que Deus vê o valor do que oferecemos. Ele se agrada de sacrifícios com um coração que realmente quer apresentar para Ele que aquele ato, que aquela adoração, que aquele louvor, que aquela oferta realmente está nos custando algo. Não há verdadeira entrega sem renúncia. Ao mesmo tempo, tudo que recebemos é dele, é por ele, é pela graça dele. E se a gente não oferta, não contribui, não adora, com esse coração que realmente está fazendo para agradar a ele, não vale de nada. No versículo 25, aí a gente vai começar a entrar aqui em outros conceitos. Põe a próxima imagem aí, Lucas. Põe a próxima imagem. No versículo 25, para a gente finalizar a nossa ministração, diz assim, ó, e edificou ali Davi um altar ao Senhor. E ofereceu o quê? Holocaustos e ofertas. Ah, essa tradução, essa daqui, Lucas, é a João Almeida Ferreira, corrigida. Esqueci de falar, hein? Põe ela aí. Põe aqui na tela para o pessoal ver aqui. É só essa expressão aqui. Depois nós volta para a imagem aqui. Ó, mostrar aqui para vocês. Versículo 25 é aqui, ó. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou. É isso aqui que a gente quer entender agora, tá? Se aplacou com a terra e cessou aquele castigo sobre
Israel. Depois do quê? Do altar. Não um altar sem graça, não um altar sem expressão, não algo que eu poderia burlar, que eu poderia manipular, algo que eu poderia, depender só dos outros. Não. É um altar que realmente eu tenho que fazer. Deixa eu te dizer algo com isso daqui. Volta a imagem lá, Lucas. Deixa eu te dizer algo aqui. O ano passado, ou ano retrasado, um tempo atrás aí, acho que foi uns 2, 3 anos isso já, teve uma polêmica, eu até fiz um comentário na época, quando eu estava fazendo aqueles vídeos de comentário, que aquela cantora de funk, a Anitta, ela tinha pegado uma doença na boca. E era uma doença que aparentemente era uma doença sexualmente transmitível. Supostamente, tem que falar assim, para não dar problema para mim. Então, supostamente era isso, ok? Aí, apareceu aquele tão famoso satanista da época, que agora não é mais satanista, é outra coisa, sei lá que diacho que ele virou, e ele, então, começou a fazer uma análise espiritual do que estava acontecendo. E ele, naquele entendimento dele, conhecendo, e ele conhecia conhece, na verdade, muito, né, dessa literatura das religiões africanas, e ele dizia que aquilo que estava acontecendo com ela era uma cobrança dos espíritos que regia a vida dela, que no caso eram alguns Exus lá, e eu evito falar os nomes. E aí, ele falou assim, não é que ela não está mandando ajudas financeiras para o terreiro dela. Não é isso, ela continua mandando as ajudas financeiras. Imagina, centenas de milhares de reais. O que os espíritos querem dela, o que as entidades querem dela, é que ela esteja no ambiente de culto. Não quer o dinheiro dela, quer que ela esteja no ambiente do culto. Que ela se envolva com aquela sinergia do ritual. É isso que ele estava querendo explicar. Aí eu me lembro que na época eu fiz um comentário explicando isso, entendeu? Acerca disso. E isso não funciona, ou isso não acontece só lá do outro lado, não, irmão. Acontece aqui conosco também. Existem milagres, existem bênçãos, existem coisas que por mais que eu fale assim, Edu, vai lá e ora por mim, meu irmão, jejuma por mim. Deus vai até receber a oração do Eduardo por mim, mas esse milagre só vai acontecer quando eu for lá e fazer a minha oração, ou em outras palavras, apresentar o meu altar, o meu sacrifício, a minha oferta, colocar a minha vida diante de Deus. É quando eu fizer isso. Porque senão, para mim não custa nada. Tem situações, e eu não posso dizer qual é das situações que está acontecendo na sua vida. Aí tem gente, pastor, jejuma por mim, ora por mim, faz uma campanha por mim, paga um preço por mim. Deus responde essas coisas? Até responde, irmãos. Não estou dizendo que isso não é uma coisa a ser feita. Mas eu estou dizendo para você que só existe alguns tipos de milagre na minha e na sua vida, alguns tipos de resposta, que por mais que eu faça tudo por você, eu dê tudo, eu quero, né? Não, é você que tem que ir lá e buscar de Deus. Aí o pai intercede, a mãe intercede, a esposa intercede, o marido intercede, mas existem algumas libertações que é só a pessoa mesmo, irmão. É só a pessoa mesmo dedicando o coração para fazer. É isso que está acontecendo com Davi. É exatamente isso que está acontecendo com Davi. É ele que tem que fazer. Porém, Davi, ele é o cara que está fora da curva, porque ele já assumiu, foi eu que pequei, então é eu que vou resolver. O Araúna estava querendo oferecer ajuda para ele, não, é eu que tenho que resolver esse negócio, é comigo. Deus quer receber, não é a tua oferta agora, não, é a minha que ele quer receber. É eu que tenho que ir lá e fazer o negócio acontecer. Deus quer receber essa minha adoração. Então, nós temos aqui as palavras que Davi usa
no versículo 25. No versículo 25 vai falar que Davi então construiu o altar e ele ofereceu neste altar, ó lá, é a palavra lá, ó, que é oferta completa. Como é uma oferta que queima tudo, a representação disso é o quê? A entrega total. Ou seja, se Araúna dá e ele recebe a oferta, já não seria uma entrega total. Porque ele não deu totalmente. Araúna ajudou. Então, para ser uma oferta que realmente vai gerar expressão, tem que vir totalmente dele. Ele que tem que se responsabilizar. A palavra, então, usada para sacrifício aqui é olá, palavra hebraica. E aí, olha o nome da oferta que aparece. Porque no texto diz o seguinte, ó, e Davi ofereceu no altar holocaustos, que é a palavra olá, ou olote, como a gente viu aqui no plural, certo? E o próximo tipo de oferta é ofertas de Shelem. Shelem, você lembra da palavra Shalom, paz. Ofertas de quê? De paz, ainda coloquei aqui, ó, oferta de paz. E para que serve a oferta de paz? Uma oferta ou um tipo de oferta, essa olá, a oferta olá, é a entrega total. Então, essa primeira oferta sobe lá e Deus recebe totalmente a vida, o espírito, o coração, as intenções de Davi, ok? E a próxima oferta, ela vai fazer com que a paz, e aí também essas ofertas têm a ver com comunhão, com gratidão e reconciliação. E aí, essa oferta vai fazer com que a terra entre em paz com a nação de Israel. E aí, essa oferta de paz está ligado a restaurar a paz entre o homem e Deus, mas também entre o homem e a terra. Por quê? Põe lá no versículo de novo, Lucas. Depois que ele faz as ofertas, o versículo 25, ó, depois que ele faz as ofertas pacíficas, que são essas ofertas de paz, assim o Senhor se aplacou para com a terra. E aí, põe a última imagem, Lucas, para a gente ver. A última imagem é a explicação dessa palavra hebraica aplacou-se. Vaier a ter. Vaier a ter. Que é o verbo, né? Que vem de atar. Olha aqui essa imagem, não sei se vocês conseguem ver. Aqui é o rei Davi, então, agora em paz com a terra, agradecendo a Deus. E o anjo lá atrás de costas, indo embora. Porque aquela cobrança, aquela sentença, aquela praga está indo embora. Porque ele resolveu aquela demanda onde? No altar, na oferta, entregando o seu coração completamente, totalmente. E aí, sabe o que significa vai a ter? Ser movido por uma... A palavra aplacou-se, Deus aplacou-se com a terra. Olha que loucura isso aqui. A palavra aplacou-se no português também pode ser traduzida ser movido por uma, ceder a uma súplica. Se eu fosse colocar outra tradução, aceitar uma oração ou uma oferta. E qual era a súplica de Davi? E qual era a intercessão de Davi nessa oferta, nesse altar? Parar com a praga. 70 mil já morreram. Chega, Senhor, manda esse anjo ir embora. E aqui nós temos uma guerra, aí eu vou repetir o que eu comecei falando no começo dessa série. Aqui nós não estamos falando de... É lógico que pode ser usado também nesse princípio. E aqui nós não estamos falando de uma guerra entre o homem e o diabo. Não, nós estamos falando de uma guerra entre o homem e Deus. Não uma guerra no sentido que eu estou lutando contra Deus. É no sentido que eu contaminei a terra colocou eu diante do tribunal espiritual, está clamando por justiça, porque ela está contaminada, ela está sofrendo, ela está gemendo, e está falando assim, o Eliseu contaminou eu. O Eliseu me sujou.
Então tem que reparar isso, tem que resolver isso. Aí Deus fala o seguinte: Eliseu, você tem que resolver essa demanda, tem que resolver essa situação. Aí vem um profeta Gade na minha vida e fala: para você resolver, é assim, assim, assim que você faz. Foi isso que Davi fez, irmão. Mas eu posso pegar esse mesmo princípio de altar, de oferta, e usar no sentido de que alguém jogou uma feitiçaria, fez uma bruxaria, um encantamento para mim? Sim, pode. Porque aí vai entrar no que eu disse para você no começo hoje da ministração. Aí já é um entendimento de guerra de altares. Enquanto os endemoniados lá estão levantando altares de feitiçaria, sacrificando, adorando os demônios lá para vir te destruir, em outro lado, em contrapartida, você está levantando altares e falando para Deus quebrar os altares lá e expulsar o mal lá. Aqui no caso de Davi, não. Aqui é um conflito que ele tem com a terra. Aqui, no caso de Davi, não adiantaria eu chegar em Davi, se Davi estivesse vivo nos dias de hoje e procurasse eu, nesse entendimento evangélico, pentecostal, neopentecostal que a gente tem hoje, sei lá qual é o entendimento que você carrega. Eu colocar a mão na sua cabeça, vamos, espírito maligno, manifesta. Não ia manifestar. Aí o pastor, o senhor expulsou o demônio de mim, mas o problema está lá ainda. Porque não é um demônio que está te cobrando. É a justiça de Deus que está se estabelecendo em você. E se é algo com Deus, como é que eu vou repreender Deus de você? Sem lógica, né? Tem como eu repreender Deus de você? Aí você tem que se acertar com Deus. O primeiro passo é o quê? Que eu sempre falei para você: arrependimento. Segundo passo, começar a reparar o que você estragou. Terceiro passo, levantar os altares e adorar o Senhor. E aí então, depois disso, o Senhor vai receber a sua intercessão, a sua oração. Aqui quer dizer então que Deus se comoveu e aceitou o sacrifício de Davi. Deus se aplacou para com a terra, ou seja, a terra foi pacificada, aquele conflito, aí todo o conflito que a gente estudou tudo aqui, da terra te vomitar, da terra privar você, como aconteceu com Jeconias. Escreve aí, terra, que esse homem não vai prosperar. Aí, dentro do entendimento da administração passada, a praga, o chão de ferro, o céu de bronze, as pragas nas plantações, tudo que o espírito da terra pode lançar contra você, aqui você resolve. Porque daí a terra agora ela vai ser curada, pacificada, purificada, e você vai voltar a se reconciliar com ela. Aí nós vamos voltar lá no entendimento primário. Agora a terra ela vai entregar para você a sua força. Porque agora você não tem conflito com ela. Agora você não tem mais demanda com ela. Agora o espírito da terra não está te acusando no mundo espiritual, porque você resolveu isso, tá? Põe a imagem da logo aí, Lucas, nós vamos orar. Irmãos, eu citei tantas vezes aquele versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, citei várias vezes para você. E quando a gente fala 2 Crônicas, capítulo 7, a gente só lembra do versículo 14. Porque a gente já viciou no versículo 14. E aí alguém pode falar assim: não, mas eu não preciso levantar uma oferta, eu não preciso fazer um voto para isso acontecer. O versículo 14 diz que se eu me arrepender já é o suficiente. Arrepender é um dos passos. O problema é que você não lê os versículos anteriores. Os versículos anteriores, você vai ver Salomão, porque ali é a inauguração do templo de Salomão, tá? Você vai ver Salomão sacrificando inúmeros holocaustos, inúmeras ofertas. E aí, Deus, ele entre o versículo 1 e o versículo 3, Deus vai responder ele com fogo, depois dos sacrifícios dele. Quando Salomão termina de orar, fogo do céu desce e consome o sacrifício do altar. A glória do Senhor enche o templo, de modo que os sacerdotes não conseguiam nem entrar. Todo o povo se prostra com o rosto entre a terra e começa a adorar o Senhor, louvar a Deus. Lá no versículo, entre o versículo 4 e no versículo 10, Salomão oferece mais sacrifício ainda, e a glória já tinha descido, o fogo já tinha descido. Aí ele vai fazer mais ainda.
e lhe deram uma celebração de 7 dias. O avivamento, o poder foi tão forte, irmão, que aquele ato de oferta demorou 7 dias. De louvor, adoração, glória, poder, mistério, usa a expressão que tu quiser, tá? Incluindo ali também, porque na sequência era a festa de tabernáculos. O povo se alegrava e voltaram para suas casas, reconhecendo que Deus havia abençoado grandemente o rei Salomão, o rei de Israel, e o povo também de Israel. Entre o versículo 11 ao versículo 22 de 1 Crônicas 7, Deus confirma que escolheu e santificou o templo. Faz as promessas e também faz a advertência. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará os pecados, sarará a terra, mas também ele adverte que se o povo desviar e servir a outros deuses, Deus vai arrancar Israel da terra e rejeitar o templo, tornando-se um motivo de zombaria. E a chave é o versículo 14, que a gente sempre leu. Por que eu fiz esse resumo rápido aqui? Para você entender que existem coisas que só com o meu arrependimento já resolve no mundo espiritual. Certo? Só com o meu arrependimento. Existem coisas que só o ato de eu ir lá e fazer uma oração já resolve também. Eu sou o tipo de pastor que estuda a Bíblia, pelo menos um pouquinho eu sei, né? Conheço um pouco. E o pouco que eu conheço é suficiente para não ficar manipulando pessoas, porque sei um pouquinho do profundo, que se eu manipular as pessoas para fazerem voto e ofertas, sem conhecimento, sem liberdade, sem clareza, ou até mesmo talvez prometendo para a pessoa, faça esse voto, faça essa campanha que vai resolver todos os seus problemas, eu vou estar mentindo para essa pessoa, está enganando essa pessoa. Porque no final das contas, quem tem que discernir isso é a própria pessoa. Porque Deus não quer o meu coração, e talvez o meu coração está cheio de avareza. Eu quero arrancar esse dinheiro desse caba. Manda o Pix, meu irmão. Não é assim, irmão. Deus vai sondar o seu coração quando você estiver no altar, irmão. Quando você for fazer o seu voto, a sua oferta. Então, essa campanha que a gente vai começar agora nessa próxima semana, então depois que será postado esse vídeo, ela tem esse apelo ao altar, à oferta. E é você que vai determinar o valor dessa oferta. É você que vai colocar, você vai ter 21 dias para gerar isso no seu coração. No final, você vai fazer a oferta que a gente entendeu aqui que Salomão fez, a oferta de paz. Para que justamente essas cobranças que estão acontecendo na tua saúde, aí tu vai envolver tudo que a gente estudou, na tua saúde mental, psicológica, financeira, tudo, envolve tudo. Batalha espiritual, guerra, macumba, feitiçaria, maldição, o que foi que fizeram, para que área que for. Nós vamos levantar essa oferta e esse altar, para quê? Para Deus se aplacar também, para Deus receber definitivamente a nossa intercessão. Isso é fé, aí é você e Deus. Você e Deus. E toda vez que eu faço essa campanha, eu dou o meu testemunho breve, que quando eu conheci esse entendimento bíblico, sei lá, faz nem sei quantos anos, uns 16 anos mais ou menos que eu conheço esse entendimento aqui. Primeira vez que eu ouvi pregar, eu fiquei besta, fiquei impactado. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu fiz uma oferta, até então eu era solteiro. Eu era o quê? E já era crente, tentava, né, ser. E eu vi o pastor chamando as pessoas para ofertar. Na época, ele estava pregando numa igreja aqui em Goiânia, e foi aqui em Goiânia que eu vi. Igreja chique, rica, em Goiânia. Só gente da alta sociedade. E lá ele deu valor para ofertas. É errado dar valor? Não, não é errado. Já expliquei isso para vocês várias vezes. Deu lá todas as justificativas de por que o valor. E eu entendo. Aí lá na igreja ele começou assim, ó irmão, vamos começar aqui então. Nós vamos botar valor nessa oferta de paz. Quem é o primeiro a ofertar 5.000?
falei, meu Deus do céu, quem é que tem 5 mil reais aqui? Só eu, aí depois eu vi que só eu que não tinha. Aí vai um monte de gente. Ah, já deu os 5 mil, agora vem quem vai ofertar 3. Mais um monte. Foi indo. R$1.000, vai levar... Pronto. 500. Aí na última de 500 eu falei, agora pronto. E eu vou ofertar o quê, Jesus? Sabe o que eu tinha, irmão? Guardado em casa ainda? R$300. E era mais ou menos assim, um mês salário mínimo. Um dinheirinho bom até, nos dias de hoje. Aí ele falou assim, daqui para frente você vai fazer o que você pode. Daqui para frente a gente não vai dar mais valor. Você e Deus. Aí eu falei, agora me chamou então. Agora é eu. Agora não tem como eu escapar. Eu não tenho 5 mil, eu não tenho 3, não tenho 2, não tenho 1, não tenho R$500, mas eu tenho 300. E fiz aquela oferta. Dentro desse entendimento. Mais ou menos uns 6 meses depois, e eu fiz para quê? Para o meu ministério e para a minha vida amorosa também. 6 meses depois, foi a primeira vez que eu fui convidado para ir pregar fora de Goiânia, de Goiás, que eu fui para São Paulo. Passei lá um mês pregando, preguei em vários lugares lá, até levantei uma ofertinha boa. Quando eu volto é 2012. 2012, quando eu voltei dessa viagem, quem que eu vou conhecer na igreja? A amada, a Cleise. Estava lá. Aí já tinha passado, então, uns 7, 8 meses. E eu já vinha em oração, em jejum, 7 anos. Eu aproveitei o altar de oferta de paz e falei, agora Deus vai receber minha oferta, minha oração. Meu Deus do céu, chega, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Em 3 meses a gente se casou. E a gente já vai para 14 anos casado. Dentro de 1 ano, mais ou menos, Deus fez, depois dessa oferta, expandiu meu ministério, fez eu crescer ministerialmente e espiritualmente, e ainda o maior milagre, casei. Cara feio, irmão, para casar é milagre mesmo. É difícil, pobre ainda. Imagina se eu falo para ela que eu tinha só R$300. Que dia que ela ia casar comigo? Né? Então você vê que Deus faz milagres. Eu estou dizendo isso para manipular você? Não, para dizer para você que eu também carrego exemplos, que eu sou um dos que vivo isso. Então eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu estou dizendo para você que foi no espaço de 1 ano. Eu não posso ser liviano e falar, irmão, faz essa oferta, faz esse voto, que amanhã, semana que vem, não sei que tal dia, isso vai acontecer na sua vida. Para, irmão. Pare de acreditar em fórmula mágica. Você tem que pegar o conhecimento certo, a intenção certa e somar essas duas coisas. Conhecimento certo, a intenção certa e fazer por fé. Fazer porque você está crendo na palavra. E se o testemunho dos outros vale, amém. Mas independente disso, é do seu coração. Coloque-se de pé no seu lugar. Fazer uma oração rápida. Coloque as mãos sobre o seu coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, durante esse período de 21 dias de oração, que irá começar, Senhor, quando eu apresentar a minha vida, a minha petição, a minha demanda, seja para qual for a área, eu quero que o Senhor venha receber a minha oração, a minha oferta e o meu coração totalmente ao Senhor. Uma coisa é certa, Senhor Jesus, eu não quero mais viver debaixo de uma praga, de uma maldição, de uma sentença, seja ela do espírito da terra ou do diabo com os seus demônios. Eu quero a paz, eu quero viver os milagres que o Senhor tem para mim. Jesus,
traz estas respostas durante esses 21 dias e faz milagres acontecerem na minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aí, meus irmãos, nós vamos falar de oferta agora. Pode sentar aí, nós vamos finalizar agorinha. Aí, daqui para frente é com você. Bem provável, quarta-feira ou quinta-feira, eu vou lançar o primeiro vídeo de oração. Estou falando isso para vocês aqui da igreja, né? E aí daí vai vir 21 dias de oração seguidos. Qual é o valor da minha oferta? Você que vai falar com Deus. Você vai ter 21 dias para resolver isso com Deus. E aí, que você faça com fé, com propósito. 5 ministrações. Ah, não entendi. Volta lá, estuda de novo, vê o vídeo de novo. Ah, não. Vai lá. A minha parte é te dar o conhecimento. Inclusive te dar conhecimento sem te manipular. Que hoje é difícil isso, né? Se eu fosse aqueles pastores espertão, eu já ia tentar aqui umas técnicas de neurolinguística para tentar sensibilizar os outros e na alma fazer sacrifício de tolo, besteira, loucura. Não é isso que eu quero. Eu quero gente madura, gente que entendeu, gente que compreendeu o texto bíblico, o original, o espiritual que está por trás e quer fazer. Aí é você e Deus, irmão. Aí você vai ver que Deus vai agir na sua vida, tá bom? Nós vamos aqui ouvir uma palavra então de oferta. Vem, Eduardo. É o Eduardo que é a oferta? É o Marcelo, né? Vem, Marcelo. Depois nós vamos falar sobre ceia e aí a gente parte para o final. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradeço.